Olá, meus amigos e amigas. Estamos aqui agora para falarmos um pouco sobre os sistemas operacionais e suas características. O que vem a ser um sistema operacional? Toda a estrutura física do computador, ela necessita de um sistema operacional para que possa gerenciá-la e realizar um intermédio entre o operador do computador e esse hardware, fornecendo rotinas básicas para o gerenciamento de dispositivos e controle de tarefas. Portanto, nós temos o hardware do computador de um modo geral, placa principal, que é a placa-mãe, processador, placa de som, vídeo, rede, gravador de DVD, disco rígido. De um modo geral, todo o hardware que compõe o computador. Esse sistema operacional ele deve ser o primeiro a ser instalado no hardware, no computador. A partir do momento que o sistema operacional é instalado, ele tem a tarefa de fazer o gerenciamento. Ele faz a análise, verifica se o hardware está funcionando corretamente e a partir do momento em que o operador do computador ou o usuário do computador solicita alguma execução de tarefas, é o sistema operacional também que faz todo esse gerenciamento. Sem o sistema operacional, não é possível a instalação de nenhum outro tipo de software no computador para que possa ser utilizado. E para que serve o sistema operacional? Como já dito, ele serve para fazer o gerenciamento tanto do hardware quanto do software e também intermediando as ações do usuário do computador, o operador, para a realização dos comandos, execução dos comandos. Mas não necessariamente ele fica restrito apenas ao gerenciamento de um usuário. Nós temos os sistemas operacionais que permitem a utilização dos softwares contidos no equipamento por outras pessoas, outros usuários, programadores de um modo geral, e também ele pode controlar hardwares à distância. Naturalmente que para isso são necessários softwares específicos, mas todos eles gerenciados pelo sistema operacional. Além de processador, placa principal, placa de rede, vídeo, placa de som, ele também faz o gerenciamento de hardwares que estão conectados ao computador, como impressoras, pendrives de um modo geral. Justamente por isso que quando nós conectamos qualquer dispositivo em uma das portas USBs do computador, ou conexão de microfone, caixa de som, cabo de rede, o sistema operacional detecta e nos informa isso através de mensagens. Todo esse gerenciamento, portanto, é através desse sistema operacional. E mesmo quando ele não está sendo utilizado, ele não fica em stand-by, ele fica constantemente num segundo plano, gerenciando o equipamento, justamente para que quando ocorra qualquer coisa de diferente, ele possa identificar, informar e também instalar caso ele tenha os softwares para isso. Firmware. Firmware é um conjunto de instruções operacionais que são programadas diretamente no hardware de um equipamento eletrônico, seja ele o computador ou não. No caso de um microcomputador, nós temos um pequeno componente eletrônico e esse componente eletrônico recebe algumas instruções que na verdade é um pequeno software que recebe esse nome de firmware. A partir do momento em que esse componente eletrônico ele é acionado, passa a executar todas essas instruções de forma sequencial. No caso do computador, por exemplo, a partir do momento em que nós ligamos o equipamento, ele realiza o processo de inicialização. Esse processo ocorre graças a esse firmware gravado pelo fabricante da placa principal, da placa-mãe do computador, que solicita a realização de uma verificação de todo o hardware. A partir do momento em que ele vai verificando e constatando que está tudo adequado, vai dando sequência nesse processo de inicialização. No caso do computador, encerrando a sua função a partir do momento em que ele fica na área de trabalho, pronto para que o operador insira algum comando para que o sistema operacional possa colocar em execução. Basicamente funciona como uma receita de bolo.
A receita de bolo nós temos lá o título da receita, os ingredientes e o modo de preparo. Esse modo de preparo ele deve ser realizado de forma sequencial, etapa por etapa. E cada uma dessas etapas, no caso do firmware, nós chamamos de instruções operacionais. Como numa receita, seja ela qual for, quando uma pessoa que nunca realizou, se ela segue todos os passos, naturalmente que ela vai chegar num resultado bastante satisfatório. Consequentemente, se ela alterar o modo do preparo, alterar a sequência das instruções, terá um resultado totalmente diferente daquele que foi projetado, idealizado, quando se segue essa receita da maneira com que ela foi escrita. E no firmware é exatamente a mesma coisa. Todas as vezes que nós ligamos o computador, ele realiza o mesmo processo de inicialização. Se ocorre alguma coisa que impeça a execução de cada uma dessas instruções de forma sequencial, ocorre algum tipo de problema. Temos aqui a tela do exemplo de uma programação de um firmware, que, repetindo, vai gravado em um pequeno componente eletrônico e acoplado à placa. Agora nós entramos em sistemas operacionais monotarefas. Sistemas operacionais que não são capazes de realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Temos o sistema operacional instalado no hardware, no computador, e ao utilizarmos um determinado aplicativo, o sistema operacional ele não tem condições de nos fornecer um recurso para utilizar simultaneamente um outro aplicativo. Se eu estou realizando, por exemplo, se eu estou redigindo um texto através de um aplicativo instalado e gerenciado por um sistema operacional monotarefas, eu não posso, por exemplo, executar um aplicativo de áudio para ouvir uma música enquanto eu faço a digitação desse texto. Eu tenho que fazer uma coisa por vez. Digito o texto, ao terminar a utilização desse aplicativo, eu encerro, abro o aplicativo para executar uma música e assim eu faço apenas um por vez. Isso ocorre em função do sistema operacional ele ser monotarefa. Executa uma única tarefa por vez. Sistemas operacionais multitarefas são aqueles em que o usuário pode realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Utilizando o mesmo exemplo, eu estou com um aplicativo de texto digitando um texto e ao mesmo tempo eu estou executando um aplicativo de música, ouvindo uma música e também baixando, por exemplo, um arquivo da internet, fazendo download. Tenho, no caso do exemplo, 3 tarefas sendo executadas ao mesmo tempo e gerenciadas pelo sistema operacional. Repetindo, isso só é possível graças ao sistema operacional que é multitarefas. Se fosse um monotarefas, uma tarefa por vez. Exemplo de um sistema operacional monotarefa é o MS-DOS. Foi o primeiro sistema operacional comercializado pela Microsoft. Um sistema operacional que era utilizado somente através da inserção de comandos inseridos pelo teclado e até então não utilizava-se mouse nesse período. Não existia, portanto, ainda uma versão do Windows que possibilitasse o uso do mouse. Características do sistema operacional MS-DOS. MS é a sigla de Microsoft e DOS também vem a ser uma sigla, que significa Sistema Operacional de Disco. Ele recebia esse nome de Sistema Operacional de Disco porque na época das primeiras versões do MS-DOS, a grande maioria dos computadores não tinham um disco rígido interno. Era tudo através da memória RAM. O disquete ele era colocado no drive de disquete, o computador era ligado e inicializado através do disquete. Quando ele terminava o processo de inicialização, esse sistema operacional ele ficava na memória RAM do equipamento, possibilitando que o usuário trocasse os disquetes para a utilização de aplicativos. Após a finalização do trabalho, ele salvava tudo que ele havia feito, o computador ele era desligado e num próximo momento a ser utilizado,
o disquete teria que ser inserido novamente para que pudesse ser lido e assim inicializado o computador. O sistema operacional MS-DOS é responsável pela comunicação entre o usuário e o computador, recebendo ordens do usuário e enviando as respostas através do monitor. Os sistemas operacionais atuais também seguem o mesmo princípio de fazer a comunicação, portanto, entre o usuário e o computador. Nós, usuários ou operadores do computador, inserimos os comandos. No caso do DOS era só pelo teclado. Hoje em dia nós temos outros dispositivos para inserir comandos no computador. Ele executa, processa internamente e os resultados dessas informações processadas são apresentadas ao usuário através do monitor de vídeo. Continuando sobre as características do sistema operacional MS-DOS, ele foi o primeiro sistema operacional da Microsoft, sendo comercializado no ano de 1981. Foi comercializado com o primeiro computador IBM PC. E em todas as suas versões o sistema apresentava o modo de texto. Ele não tinha uma apresentação gráfica. Os comandos eram todos inseridos, também reforçando, como já dito, através de comandos digitados via teclado. E com o surgimento do Windows, o DOS caiu em desuso, embora às vezes seja utilizado na hora de salvar dados. Hoje em dia é muito raro alguém utilizar o sistema operacional MS-DOS, mas ainda existem pessoas que para a realização de algumas tarefas ainda o utilizam. Entramos agora em sistemas operacionais multitarefas. E o mais conhecido e mais utilizado no mundo é o sistema operacional Windows. Temos a tela de uma das versões do Windows, onde várias janelas estão abertas e cada uma delas executando uma tarefa diferente. Daí vem a descrição sistema operacional multitarefas, várias tarefas ao mesmo tempo. Entramos agora em sistemas operacionais monousuários e multiusuários. Pela descrição nós temos que nos atentar que é diferente de monotarefas e multitarefas. Agora estamos falando de usuários, monousuários e multiusuários. O sistema monousuário ele é projetado para ser usado por um único usuário, um único operador. Temos aqui como exemplo o MS-DOS, onde um único usuário pode utilizar por vez, e as versões do Windows 95 e 98 e também o Windows Millennium não possibilitam que outros usuários utilizem o mesmo computador ao mesmo tempo. Sistema multiusuário. Aí sim, são sistemas operacionais projetados para suportar várias seções de usuários em um único computador. Temos aqui como exemplo o Windows NT, que é uma versão lançada no ano 2000, e o Unix e as versões atuais do Windows, é claro. Apresentando um exemplo de utilização de um sistema multiusuário, nós podemos lembrar de um supermercado com vários caixas em um dia de bastante movimento, onde praticamente todos os caixas estão atuando e temos filas de pessoas passando suas compras em cada um desses caixas. O colaborador do supermercado ele vai computando as compras de um cliente. Essas informações, embora estejam entrando no sistema através de um computador que existe em cada um dos caixas, as informações elas não ficam armazenadas nesse computador, porque caso isso ocorresse, dificultaria bastante o gerenciamento das informações. Se fosse necessário a emissão de um relatório de vendas até aquele momento, teria que ser emitido por cada um dos computadores, dos caixas. Isso não acontece. As informações elas entram nesse computador e são enviadas para um computador central, que normalmente é um servidor, um único computador, e esse servidor ele recebe informações enviadas pelos computadores de cada caixa e quando é necessário o fornecimento de informações também, uma consulta de preço, por exemplo, o computador do caixa extrai, busca essa informação nesse servidor. Portanto, fica muito prático todas as informações centralizadas
a hora que for necessário algum tipo de consulta, de relatório de vendas, controle de estoque, etc., basta emitir um único relatório que esse servidor emitirá de forma bastante fiel. Vamos ver agora algumas versões do Windows. O Windows 1.0 foi a primeira versão do Windows lançada no ano de 85. Apresentava uma interface gráfica de 16 bits e um suporte para a utilização de um novo periférico que foi o mouse. O mouse, portanto, foi utilizado na versão 1.0 do Windows, que apresentava uma interface gráfica. Temos algumas interfaces gráficas do Windows no ano de 85. Já no ano de 87, no mês de dezembro, a Microsoft lançou o Windows 2.0. A inovação dessa versão de Windows foi a sobreposição de janelas e a possibilidade de minimizar e maximizar janelas. Ou seja, o operador, o usuário, ele abria uma janela, abria uma segunda janela que tinha sobreposição sobre a anterior e minimizava também. Só retomando aqui a versão 1.0, não sobrepunha as janelas, tinha que ficar uma ao lado da outra. Aqui as versões do Windows 2.0, uma janela sobreposta à outra. Em 90 foi lançada a versão Windows 3.0. Essa versão ela já exigia um disco rígido para ser instalado. As versões anteriores, da mesma forma que o MS-DOS, havia a possibilidade de execução através de disquetes. Já a versão 3.0, então, exigia a existência de um disco rígido para sua execução e permitiu também a execução de aplicativos que antes só funcionavam no MS-DOS. Eles passaram a ser executados também através dessa versão do Windows. Algumas janelas do Windows 3.0 e na sequência surgiu o Windows 3.1. Essa versão do Windows exigia 1 MB de memória RAM para ser executado. As versões anteriores, menos que isso. E depois de instalado, ocupava 15 MB de espaço no disco rígido, no HD. Para os dias atuais, 15 MB é um espaço insignificante. Mas, naquele período lá, quase 30 anos atrás, onde os discos rígidos também tinham a capacidade de armazenamento de informações bastante limitada, 15 MB chegava a ser um espaço considerável para ser utilizado no disco rígido. Algumas janelas da versão 3.1 do Windows. E no ano de 1995 foi lançado o Windows 95. Essa versão teve o status de sistema operacional. Não dependia do MS-DOS para ser executado. As versões anteriores a essa, sim. Obrigatoriamente tinha que se ter instalado o sistema operacional MS-DOS para depois ser instalado as outras versões do Windows e demais aplicativos. O Windows 95, portanto, ele passou a ser um sistema operacional independente. Só importante frisar, as versões do Windows anteriores ao 95, nenhuma delas eram sistemas operacionais. Foi a partir do 95 que a Microsoft passou a ter esse sistema operacional com interface gráfica. E também com o sistema Plug and Play, que é um sistema que hoje em dia não é muito falado, por já estar muito bem assimilado, associado aos sistemas operacionais, que é a detecção de um hardware conectado ao computador. Na época, por exemplo, qualquer hardware diferente, qualquer novo hardware conectado ao computador, o sistema operacional ele detectava, como acontece hoje, ao inserir um pendrive, inserir um microfone, caixa de som, impressora, qualquer outro dispositivo com computador, ele tem o sistema Plug and Play de autodetecção. Algumas janelas do sistema operacional Windows 95 e em 1998 a Microsoft lançou a versão Windows 98. Foi desenvolvido sobre o Windows 95, ou seja, foi uma versão melhorada do 95, ela não foi criada do zero.
e introduziu o recurso de avançar e voltar na navegação. Nós abrimos uma tela, avançamos, depois gostaríamos de voltar, tinha lá a setinha e o botãozinho onde o usuário clicava e ele voltava para a tela anterior. Microsoft Windows 98, e depois do Windows 98 surgiu no ano 2000 o Windows Millennium, também conhecido como Windows ME, considerada por muitos a pior de todas as versões do Windows, porque apresentava muitos bugs e problemas de instalação. Bugs eram aqueles erros que aconteciam no computador sem nenhuma explicação e em momentos diferentes. A pessoa estava utilizando o equipamento, de repente era apresentado um erro, ela tinha que inicializar o aplicativo ou alguma coisa similar. Acontecia a qualquer momento. E na sequência, em outubro de 2001, tivemos o lançamento do Windows XP, versão que mais durou no mercado, recebeu atualizações até abril de 2014, ou seja, 13 anos a partir do lançamento, a Microsoft disponibilizou atualizações para essa versão do Windows. Claro que nesse intervalo surgiram outras versões, mas ela continuou no mercado. E o principal benefício foi a estabilidade do sistema. Desde que o hardware estivesse em plenas condições de funcionamento, ele não travava, não apresentava erros, era bem estável mesmo. A área de trabalho do Windows XP, o Windows Vista, apresentava uma série de problemas de funcionalidade. Trouxe um visual moderno que apresentava transparências. Quando uma tela ela era sobreposta à outra, tinha uma transparência que possibilitava a visão dessa tela sobreposta. Só que exigia muito do hardware, limitando o desempenho do equipamento. O equipamento que funcionava muito bem com o Windows XP, por exemplo, se fosse instalado a versão Windows Vista, exigia muito mais da máquina e tornava-se bem mais lenta na execução das tarefas. O Windows Vista, as janelas, aqui a transparência. O Windows 7, lançado em 2009. Lembrando que o lançamento do Windows 7, nós ainda tínhamos o Windows XP. Foram lançadas duas versões com o Windows XP ainda sendo utilizado. Até aqui. Então foi o Windows Vista e agora o Windows 7. Rápido, estável e fácil de utilizar. Disputou o topo do ranking na preferência dos usuários juntamente com o Windows XP, porque os dois eram muito bons. Algumas janelas, as janelas do Windows 7, Windows 8, lançado em 2012. Mudança de visual de forma radical e devido a isso foi um fracasso. Teve uma mudança total em relação às versões Windows XP, Windows Vista e o Windows 7. E foi pouca coisa mais rápido que o Windows 7. Algumas janelas do Windows 8 e a versão 8.1 do Windows, que foi lançada em resposta à não aceitação do Windows 8 pelos usuários, ou seja, como não teve uma boa aceitação, a Microsoft rapidamente lançou no mercado a versão Windows 8.1 para que pudesse vingar. Apesar de não ter tido mudanças significativas em relação à velocidade e estabilidade, mesmo sendo uma versão com o objetivo de substituir com sucesso a versão Windows 8, não houve mudanças significativas em relação à velocidade e estabilidade do sistema. As janelas do Windows 8.1 e o Windows 10. Foi lançado no segundo semestre do ano de 2015 e traz toda a familiaridade do Windows 7. Trazendo toda a familiaridade significa que tem bastante semelhanças. Adaptação total dos aplicativos que podem ser utilizados com mouse, teclado ou então touchscreen, que é a versão atual que nós temos do Windows. Algumas janelas, então, do Windows 10. Espero não ter deixado dúvidas em relação a essa apresentação. Agradeço a oportunidade e até o próximo encontro. Muito obrigado.